A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje, terça-feira, segundo dia de leitura diária da nossa lição número 12, do julgamento à ressurreição. Nosso texto áureo: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. A nossa verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição, conquistou vitória sobre a morte. Ontem nós falamos bastante sobre esse texto áureo, falamos bastante mesmo, lá na playlist da lição número 12, na segunda-feira, nosso primeiro dia de leitura diária, nós falamos bastante sobre o texto áureo, sobre o vinagre, o que era esse vinagre. Teve 2 ocasiões que ofereceram uma bebida que a base era o vinagre, mas uma era a que continha misturas para que aquele que fosse crucificado, não só para Jesus, todo aquele condenado à crucificação, eles davam uma bebida que tinha vinagre, fel, mirra, uns componentes ali misturado a uma quantidade de vinagre. E o vinagre, para quem viu ontem, ele era uma espécie de vinho, um vinho mais barato, um vinho de menor qualidade, de repente já uma fermentação ultrapassada. Mas essa mistura que era dado antes da crucificação era uma mistura anestésica, uma mistura que dopava, uma mistura que deixava eles entorpecidos para que eles resistissem a todo o processo de crucificação e fossem realmente expostos ali à vergonha da crucificação, demorando a morrer, para que, como pagamento de toda a maldade que fizeram, seja de roubo, assassinato, estupro ou qualquer outro tipo de condenação. E Jesus, essa bebida primeira, que tinha essa mistura para tornar ela anestésica e que dopava, ali aquela pessoa, Jesus não tomou. E nós explicamos o porquê. Jesus precisava passar pelo sofrimento. Coube a Deus moê-lo para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Essa ele não tomou, mas quando já estava bem no finalzinho para entregar o Espírito, ele teve sede e deram o vinagre, mas esse vinagre no final era apenas uma pequena porção de um vinho que era misturado à água para desinfetar a água, para tornar a água mais potável. E segundo estudos feitos sobre todo esse processo que acontecia naquela época de crucificação, essa bebida que foi dada na esponja para Jesus e que Jesus bebeu, como nós vimos aqui no nosso texto áureo, ela era exatamente para isso, para beber. Inclusive até os soldados bebiam ali no serviço, no trabalho, porque era de fato uma mistura de um pouco desse vinho, que era conhecido também como vinho dos pobres, E pela tradução se traduz vinagre. Nós sabemos também que vinagre vem do vinho, mas aí é um vinho bem ultrapassado, com a fermentação bem vencida, E ele fica ácido, de repente até com um pequeno teor alcoólico. Não se escandalize, não era nada em uma porção que embebedava, era apenas para tornar a água mais potável, para desinfetar literalmente a água. Era misturada uma porção para que essa água, que era uma água natural, retirada de fontes, pudesse se tornar uma água mais potável, bebível. Inclusive, meus irmãos, o apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, aconselhou: beba um pouco de vinho, porque vai ser bom para o seu estômago. Então, o vinho ele era usado para tratar de feridas, pelo seu poder desinfectante, Por causa exatamente, meu irmão, dessa fermentação, desse teor alcoólico que tinha no vinho. Ele servia para desinfetar, ele servia também para matar bactérias, vermes no estômago, porque naquela época não se tinha o tratamento que nós temos hoje para a água, Não se usava todo esse método de tratamento para a água para que a água se torne própria para beber. Naquela época eram águas de rio, natural, e dependendo da localidade nem tinha, de repente, tanta fonte. A água era filtrada, mas ao mesmo tempo você tinha que acrescentar algo, que era esse vinagre ou o vinho,
Quem tinha dinheiro, quem podia, usava um vinho de qualidade. Quem não tinha, usava o vinagre, que era uma parte do vinho menos valorosa, mas servia para desinfetar a água. Ok, meus irmãos? Se quer saber mais sobre isso, sobre até crucificação, sobre como tinha que ser feita essa crucificação, até mesmo como Jesus tinha que ser crucificado, porque ele não podia ser crucificado de qualquer jeito, por isso que ele morreu antes de ter as canelas quebradas. Ontem eu falei também de onde os cravos eram colocados. Então é muita informação. No vídeo de ontem a gente falou bastante sobre isso. Na nossa verdade prática, a gente viu aqui que na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, porque ele foi o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo e se entregando voluntariamente. Tinha que ser voluntariamente. Jesus não foi obrigado a isso, ele foi voluntário, deixou a glória que tinha com o Pai e se entregou voluntariamente. Por isso, não tomou da primeira bebida que entorpecia e anestesiava, porque ele precisava passar pelo processo com intensidade, 100%. E ali se entregando voluntariamente e sendo o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, ele venceu o pecado. Na ressurreição, ele conquistou vitória sobre a morte. E no texto de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Está lá em João, capítulo 16, versículo 16, nossa leitura de terça-feira. O tema que o autor deu para hoje foi: a ausência de Jesus traria um período de tristeza. Vamos ler o versículo, acredito que o vídeo hoje vai ficar bem curtinho. João 16, verso 16. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Isso com certeza era motivo de muita tristeza. Como a gente vem falando em outros vídeos, nós tivemos muitas leituras que relataram essa conversa que Jesus teve com os discípulos, onde ele basicamente só falou que ia embora, que não ia mais ficar com eles, falou que eles iam ser perseguidos, que eles iam ser mortos até por pessoas que acreditavam estar matando eles em nome de Deus, porque não conheciam a Deus e não conheciam o Filho, o próprio Jesus, a quem Deus enviou. Então, eles iam ser expulsos das sinagogas, ou seja, Jesus só falou para eles coisas terríveis que iam acontecer com ele. Sem contar o fato de que esses homens estavam muito acostumados a estar com Jesus durante esses 3 anos com muita intensidade, meus irmãos. Eles dormiam, acordavam, passavam 24 horas com Jesus ali e Jesus cuidando deles em todas as áreas, espiritualmente, fisicamente, alimentando eles. Eles viram todas as operações, todos os milagres que Jesus fez, participaram de tudo. E aí, de repente, Jesus, que era o mestre, que era o pai, que era tudo para eles. E a maioria dos discípulos eram muito jovens. O mais velho era Pedro, com certeza, mas a maioria era muito jovem. Eu fico imaginando o chão saindo debaixo dos pés desses jovens e desses homens, porque Jesus simplesmente está dizendo: eu vou embora, vocês não podem ir comigo. Mesmo Jesus dando várias instruções, alertando eles para que eles não fossem pegos de surpresa, eu imagino uma tristeza muito grande, como nós vimos no texto de ontem, que o próprio Jesus, lhes conhecendo o coração, disse: por causa dessas coisas que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. E com certeza, meu irmão? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui nesse versículo 16? Se você continuar lendo ali a partir do 17, nós não vamos ler, mas eu aconselho você a ler, se possível até o capítulo 16 todo. Mas o que ele quer dizer com esse versículo 16 é que faltava só um pouco para que Jesus se entregasse, morresse na cruz e fosse sepultado, trazendo assim para eles uma sensação de que acabou. E Jesus sabia da fragilidade humana, que os homens, eles são incrédulos. Eles andaram com Jesus tanto tempo, com o próprio Deus, com o próprio verbo, com a própria palavra, e de vez em quando eles ainda faziam perguntas quase que a nível da tolice. E Jesus os respondia com toda a paciência, como Filipe perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, eu estou aqui com vocês esse tempo todo e você ainda não me viu. Então, eles sempre estavam perguntando coisas a Jesus que Jesus tinha acabado de explicar, mas eles não entendiam. Isso porque a limitação do homem, e principalmente a limitação do homem que ainda não tinha renascido.
pelo Espírito Santo, porque o homem sem o Espírito Santo, ele não discerne as coisas espirituais. E Jesus, ele não veio falar as coisas do mundo, Jesus não veio ensinar as coisas do mundo. Jesus era o verbo que era Deus estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus não falava a palavra da verdade, ela não era deste mundo. Então, para quem era deste mundo, ainda sob o poder da morte e do pecado, sem a presença do próprio Cristo, o Espírito Santo de Deus dentro dela, ele não entendia. E eu imagino que Jesus falou isso, né? Mais um pouco e vocês não vão me ver. É porque Jesus sabia que quando ele morresse, fosse sepultado, os discípulos iam achar que acabou. Já era, Jesus morreu. E agora só resta para a gente a perseguição, porque quem perseguiu Jesus também vai perseguir a gente. Mas aí Jesus continua no versículo: um pouco mais e me verão de novo. Porque Jesus também sabia que venceria a morte, não tinha pecado, venceria a morte e que ele ressuscitaria. Agora imagina comigo, da mesma forma que você imaginou a tristeza desses homens e que Jesus já prevendo, já disse para eles que um pouco vocês não me verão. E eles ficariam destruídos, arrasados, derrotados. Mas Jesus no mesmo versículo diz que mais um pouco e me verão novamente. Imagina a mesma tristeza que eles sentiram quando Jesus disse que ia embora e que eles iam ser perseguidos e mortos. A tristeza que eles sentiram ao ver Jesus ser sepultado e imaginado que realmente acabou. De repente até, o que foi isso? Isso foi uma mentira? Tudo que nós vimos, a dúvida humana. Isso acontece até hoje, ou não? Então Jesus falou, mais um pouco e me verão. Jesus ressuscita. E eles viram Jesus novamente. Ficaria mais alguma dúvida nesses homens de que realmente Jesus Cristo, o Filho de Deus, venceu a morte e o pecado e ressuscitou em um corpo melhor, mais bonito, glorificado. E eles estiveram com Jesus. Eles andaram, conversaram novamente com Jesus por vários dias. Jesus ia, voltava. Jesus comeu com eles, não ficou mais nenhuma dúvida, não ficou mais nenhuma tristeza. E esses homens esperaram o que o Senhor havia prometido. Também nesta conversa, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vindo do Pai, que os ensinaria tudo aquilo que o Senhor mandasse ensinar, que os lembraria de tudo. Então, tudo que o Senhor prometeu se cumpriu. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Viram novamente Jesus vivo e totalmente restaurado num corpo glorificado que eles também viram subir aos céus, ascender aos céus. E Jesus prometendo que enviaria o Consolador e que voltaria para buscar. Não ficou mais nenhuma dúvida, porque a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Nós também seremos ressuscitados e teremos um corpo glorificado, porque este corpo não entra no céu. Nosso corpo será glorificado assim como o de Cristo foi. E até hoje, Cristo ainda está com o mesmo corpo glorificado que você e eu vamos poder tocar e abraçar. Porque se você não crê nisso, meu irmão, você não é um cristão. Você não tem a fé genuína em Cristo Jesus, porque a ressurreição é um fato e é o fato que nos vai permitir entrar na glória, não neste corpo, ao qual o próprio Jesus condenou a morte e o pecado. Esse corpo morre, ou morre agora, antes de Jesus voltar, e depois é ressurreto para ser glorificado, para poder entrar no céu, ou se você estiver vivo no dia do arrebatamento, o seu corpo será glorificado. Amém? Essa carne não entra no céu. Essa carne está morta. Amém, meus irmãos? Então, Jesus foi bem claro com eles. Um pouco vocês não vão me ver. Vão ficar tristes demais, de repente até desacreditados. Mas quando me verem ressurreto, não vai restar mais nenhuma dúvida em vocês. E tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, lhes será concedido. E olha, continuem essa missão. Não
esmoreçam, não desanime, porque eu sou com vocês até a consumação dos séculos. E nós sabemos bem o que esses homens fizeram. Esses homens não tiveram medo da morte, esses homens não tiveram medo de ninguém, e esses homens operaram coisas grandiosas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falavam, vidas eram transformadas, porque a palavra que saía da boca deles era a mesma que saía da boca de Jesus. Porque eles eram morada de Jesus, do Espírito Santo, para a continuação da obra. E não é nada diferente conosco. Nós também somos semelhantes a todos eles e a todos os homens e mulheres que nesses 2025 anos continuaram a pregar a palavra da salvação através de Cristo Jesus, porque sem Cristo Jesus, habitando em mim e em você, nada feito. Então, meus irmãos, precisamos pregar a palavra de Deus para a ressurreição, não só a nossa, mas como de todos aqueles que nós alcançarmos, juntamente com Cristo habitando em nós através do seu Espírito, para resgatar essas pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe grandemente a sua terça-feira. Espero que você tenha entendido esse pequeno versículo, mas muito poderoso. A paz do Senhor Jesus.